E aí o pessoal vai entrando, gravando. Muito bom dia. Obrigado por terem mudado a data. Ontem eu fui para Belo Horizonte, eu não consegui voltar a tempo. Então, já prevendo isso, a gente já mudou para hoje de manhã. E eu acredito também que vocês sextaram ontem, né? Então, o horário de hoje talvez é melhor do que sextarem ontem à noite. Mas falando, quando a gente começar as nossas aulas presenciais, sexta-feira às 9 da noite, não é fácil não, né, galera? Não é fácil. Eu já Bom dia, dei aula. professor. Bom dia, pessoal. Bom dia, Cláudio. Bom Já dia, fiz a já... matéria de empreendedorismo com você, professor. Tô lembrando agora. Bacana, hein? Ah, que bom, joia. Bacana. Joia. Vamos nessa daqui também, então, né? Então, professor, tô abrindo uma empresa de produção de cogumelos shimeji Ué, que beleza, hein? aqui Aqui em em lá. Poços de Caldas. Agora, na pandemia, eu tava sem ter o que fazer, meio à toa. Aí vim pra cá, trouxe mais uns amigos que também estavam à toa. Estamos aí tocando. Agora eu quero pôr no papel mesmo, pôr a empresa para girar certinho, emitir nota, tudo legal. Bacana. Já está Mas produzindo? já estamos produzindo, já estamos com uma sala em operação e três em reforma. A gente vai ter quatro modos operacionais. Era uma antiga fábrica de cogumelos Paris, desativada aqui de Poços de Caldas. Aí Aham. na pandemia eu fui lá ver a estrutura, eu acabei gostando, eu interessei, entrei em contato com a proprietária e arrendei as salas lá. Caramba, já tá vendendo bem? Muito bacana. E aí estamos lá produzindo, professor. Aí depois a gente conversa mais no privado aí também, algumas dúvidas que eu tenho também. Se puder me ajudar, eu ia Não, agradecer ajudo sim, demais. cara. Que legal. Muito bom. Parte do DAP, sabe? DAP, plano de negócio, que tem que fazer lá para conseguir um empréstimo do banco. Essas partes, assim, você poderia estar me auxiliando também, por favor? Se tiver algum conteúdo de leitura, por onde começar. Aham. Bacana. Eu vou verificar e eu vou te falando hoje em dia, por causa dessa questão o governo está incentivando bastante. Deve ter várias linhas lá. Aham. Vai lá Ah, na. bacana. Beleza, professor. Vamos tocar a reunião. Viu? Muito Até bom, mais. muito bom, muito bom. Então tá bom. É, a gente, nessa disciplina aqui, nós vamos falar sobre planejamento empresarial, tá? O planejamento empresarial, na verdade, é um planejamento da empresa como um todo. Então, eu vou pincelar tanto em planejamento estratégico, que é o do topo da organização, planejamento tático, que é o do meio, o gerencial, e o planejamento operacional. Tá? Talvez para o Cláudio aí que está começando o negócio, essa questão do planejamento operacional depois vai ser muito bom, porque a gente vai trabalhar num livro do escritor muito famoso. Na verdade, ele é, ele é um consultor de empresas extremamente famoso, né? Vicente Falcone, tá? Então, ele é o papa aí da, do PDCA, que nós vamos aprender aqui, do ciclo PDCA, no Brasil, e eu acho que vocês vão gostar bastante desse livro, dessa metodologia que a gente vai usar aqui, tá? Então, isso aí vai ser bem bacana para vocês aprenderem. Mas antes de eu começar, eu queria perguntar para vocês por que vocês escolheram essa disciplina aqui? O nome agradou? Como é que foi? Eu preciso de ter crédito para fechar. E ouvi dizer que é fácil. Qual foi a motivação de vocês? Pode começar, Sara. O meu, eu estou fazendo empreendedorismo também e planejamento empresarial, mas o meu objetivo é ter uma empresa futuramente na área de veterinária. Então, estou aqui para aprender.
Ah, bacana. Você está nesse semestre no Eu tô, empreendedorismo? sim. Então tá bom, muito bom. Vamos seguindo então. Bacana. Você, Cláudio? Professor, eu tô aqui pelo conhecimento também. Eu quero ter uma base boa aí para poder passar para meus funcionários também, meus sócios, como que a gente tem que tocar as coisas, né? Precisa ter a base, né? Pôr as coisas no papel, fazer gráfico, planilha, fechamento mensal, trimestral. Precisa ter um fundamentalismo aí, né? Para não errar lá na frente, né? Não cometer uns erros que depois a gente vai ter que pagar lá na frente, mais caro. Começar direito para não ter que fazer duas vezes, né? Legal. Tem uma frase que fala: quem não planeja, já planeja o falhar já, né? Então, se a gente não planejar, a gente já está planejado já a falhar, né? Isso é uma máxima aí. Então, e desde dezembro que eu comecei sozinho, precisa de uma ajuda técnica aí, né, para pôr as coisas mais organizadas, né, e para Uhum. ter também crescimento em outras áreas que a gente ainda não atende, né, mercado, assim, precisa bem Legal. grande, né, expandir, pegar para mercados da região e de Campinas, São Paulo também, só que precisa estar com essas coisas tudo girando legal, né, papelado. Bacana. E você estuda o quê? Qual curso você estuda, Cláudio? Eu estudo engenharia agronômica na UFA. Ah, tá. Eu tô Bacana. no meu 13º período, terminando umas eletivas aí esse período, e aí também, como eu tava com batendo grade também, tinha vontade de fazer a matéria, o horário para alguns deve ser ruim, mas para mim é bom, porque eu chego de serviço 8 da noite. Aí bateu, coincidiu tudo certo. Já tinha vontade anteriormente de fazer essa matéria, só que nunca Uhum. deu certo. Aí agora deu certo, aí vamos pôr em prática. Vambora. Bora. Vambora. Paulo. Bom, agora falta eu. É, eu sou o Paulo Victor, eu faço engenharia florestal e eu já fiz a disciplina de empreendedorismo e eu gostei bastante e eu tô aqui pela vontade de aprender e empreender, né? Botar em prática futuramente as coisas, o conhecimento que a gente pega aqui na disciplina. Aproveitar que a gente pode absorver essa disciplina na faculdade e tudo gratuitamente, né? Então, aproveitar ao máximo todo o conhecimento que a gente tem na faculdade para depois, quando sair dela, já poder botar em prática e empreender, porque depois o mercado te engole mesmo. Bacana. Muito bom. Tô vendo que a maioria aqui tá querendo empreender, né? Isso é um negócio bem legal, né? De querer Essa fazer uma matéria deve ser coisa. obrigatória, hein, professor, para todos os cursos, falar a verdade. Eu acho que era antes. É uma mudança recente. Não, Na veterinária deveria tinha ter, ainda mais empreendedorismo. com esse papel da UFA aí, um monte de É, startup, de empreendedorismo, startup, né? deveria estar mais em alta isso aí, né? Hoje em dia tem administração, não sei se vocês também têm, mas de resto, empreendedorismo, planejamento não tem nada, só administração. Sim, É eu tive a introdução à administração. Isso. interessante que é, vocês viram naqueles três níveis, né, da organização. Quando a gente fala sobre a parte operacional, ele é bem técnico. Então, eu vejo que a gente aprende muito só a parte técnica, sabe? Lá do operacional. E quando a gente quer subir de cargo numa organização que já existe, ou empreender, né, numa empresa, na verdade, a gente precisa ter aquelas duas habilidades humanas e conceituais, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente aqui. Na verdade, eu vejo que são poucos os cursos que têm essa multidisciplinaridade que faz você aprender a parte humana e a parte conceitual, sabe? Então, na verdade, a gente aprende muito a parte técnica, o operacional,
Mas, se você querer subir de nível, você precisa ter essas outras duas habilidades. Habilidade humana. Habilidade humana a gente não aprende nem na universidade, vocês podem reparar, né? Não existe nenhum curso que fala assim, relacionamento interpessoal. Né? Não existe esse curso. Não existe o curso assim do tipo como resolver conflitos, né? Isso aí não existe. Isso aí a gente aprende na paulada mesmo, na dor, né? E então, mas é o que é o mais importante, viu, pessoal? O mais importante, quando a gente sobe de nível, principalmente para quem quer ser empreendedor, meu, é um leão por dia que a gente tem que matar nessa área de relacionamento interpessoal, né? E habilidade conceitual. Então, acho que vocês fazem bem aí, pegando essa disciplina. O Cláudio já deve estar vivenciando isso no dia a dia, entrar em contato com o fornecedor, Lidar com gente não é fácil, não. Tem que ter muita não. paciência, saber falar bem, saber a hora de falar, ouvir bastante. Isso. O cliente também fala uma coisa para você, demora meia hora sair na porta, você tem que esperar. Faz parte, né? Lidar com um sócio também é outra parte difícil. Sócio, Com horários, fornecedor. com outros fornecedores também, com datas, aí você combina uma data com o fornecedor, aí algum outro fornecedor dele faz um pedido maior, ele vende a sua parte, você fica sem. É Aquela verdade. dor de cabeça, você tem que manter a amizade. Na verdade, você está explodindo, você está explodindo por dentro, mas por fora você está rindo, tá dando uma tapinha, né, Tem que nas ser assim, costas. porque ainda mais na área que eu mexo, assim, cogumelo, é pouca gente que trabalha, né? Aí se eu perder um fornecedor já fica difícil. Entendi, é verdade, verdade. Então é isso aí, né? Na verdade, o que eu percebo, eu também tenho empresa, eu lido com gente todos os dias, a toda hora. O que eu percebo é que cada vez mais uma empresa ele deixa de ser uma organização para ser um organismo vivo, viu? O que significa isso? A gente vai ver planejamento, organização, direção e controle, né? As quatro funções administrativas. A gente vai estudar a fundo isso. Nós vamos estudar várias metodologias de gestão operacional através do Falcone. Nós vamos ver muitas coisas legais, mas a empresa ela é feita de duas partes. Ela é feita dessa estrutura organizacional que se fala, que é toda a parte da estrutura de como a gente vai montar o nosso negócio, como é que a gente vai estruturar os cargos, como é que a gente vai estruturar as hierarquias, né, o trabalho de cada um. E também existe todo um outro conjunto essa parte de estrutura a gente chama de hard, né, que é a parte dura da empresa. Ele é a parte burocrática, ele não mexe tanto, ela é a parte mais estruturada. E tem uma outra parte, que é a parte das pessoas aqui, né? São as partes dos relacionamentos das pessoas, são a parte que compõe a organização, que não é a parte da estrutura, mas sim dos relacionamentos, da parte como é que eu posso dizer? A parte software da empresa, né? Soft, que é a parte mole. A gente precisa ter essas duas partes para a empresa funcionar. Não adianta a gente fazer apenas o planejamento da parte dura, do hard, né, sem levar em conta as pessoas, que é a parte soft da empresa. E também a gente não pode ficar só tentando fazer com que a parte soft da empresa funcione, ou seja, a gente dá muita liberdade para as pessoas trabalharem, igual essas empresas
top de hoje, né? Que Google, essas outras empresas, ele te dá liberdade para você trabalhar, não tem horário, você entra e sai, você é avaliado pelos seus resultados. É muito legal, parece muito legal, mas não adianta também a gente só dar importância para essa parte soft e não estruturar a parte hard, tá beleza? Então a gente tem que pensar a organização como esses dois blocos. E principalmente, pessoal, na parte soft, entra um fator determinante chamado cliente. E cliente é o bicho mais difícil de lidar. Desculpa falar bicho, mas é a parte mais difícil de lidar. Por quê? Porque ele está te pagando, você depende do dinheiro dele, ou seja, o teu salário é o dinheiro dele, e muitas vezes ele pode não ter razão, mas você vai ter que escutar o teu cliente e você vai ter que conquistar o teu cliente. Então, essa é a parte mais difícil de uma organização. Então, o tempo todo, a organização, ele é um organismo vivo, que eu falei, porque se você fala, olha, a minha organização está engessada nessa parte hard aqui, e a gente não escuta essa outra parte, que são as pessoas dentro e fora da organização, aí nós estamos planejando o nosso fracasso com toda certeza, tá? Então, a gente tem que ouvir a parte soft e ouvir a parte hard, e estruturar esses dois lados num balanço, de tal forma que a gente consiga aliar esses dois momentos. E o crescimento da empresa vai depender muito sobre esse balanço que a gente vai conseguir fazer, entre estruturar a empresa e ouvir tanto a parte interna quanto a parte externa da organização. Tá? E isso nós vamos estar vendo aqui nessa disciplina aqui de planejamento empresarial, tá bom? O que vocês acham sobre isso? Faz sentido isso que eu estou falando? Faz. Eu queria falar uma coisa sobre relação com as pessoas, com os clientes. Eu agora, nesse período de pandemia, eu também estou no final do curso, então eu decidi fazer estágios, né? Porque eu perdi praticamente toda a parte prática do meu curso. Uhum. E aí eu fiquei trabalhando como estagiária, né? Em uma clínica pequena, relativamente pequena, onde as veterinárias que não são donas têm muito, muito poder dentro da empresa. E aí eu queria mais falar sobre essa relação com o cliente. O que eu mais vi foi cliente desestabilizado e insatisfeito com trabalhos anteriores, né, de outros veterinários. E aí eles chegam para você com uma frustração, bravos, né, furiosos e sem educação, tratando mal, mesmo que a gente não tenha nada a ver, né, eles tratam como se fosse uma coisa única. Deu errado com 1, 2, 3, vai dar errado aqui também, mas eu estou tentando, né, porque é a saúde do meu animal. E a parte de desestabilizados, eu vejo principalmente porque tem essa relação com a saúde do animal. Então, às vezes, demora muito a procurar. E aí, quando procura, o animal já está muito ruim e quer o negócio para ontem, quer que ele melhore para ontem, né? Então, assim, eu vi essa dificuldade de lidar, de saber conversar, né? Não pode falar qualquer coisa, porque eles ficam, né, se sentem ofendidos e tal. Vou mudar de clínica. Aí eu vi que essa parte, assim, pega bastante. E eu não tenho muita facilidade, assim, né, em saber manejar ainda. Pô, um exemplo muito legal, hein? Muito bacana. Alguém mais quer falar? Não existe. Eu acredito que faz total sentido tudo que você falou. E vale lembrar também que nós também somos clientes de vários outros negócios, né? Então é importante a gente pensar como se nós fôssemos clientes às vezes. Então, sim, com certeza tem problema para os dois lados. Tanto para quem é o
tem quem está atendendo quanto para quem é atendido. Muito bom, é isso mesmo. Isso mesmo. Ficou muito válido aí também, tudo que vocês falaram, professor. E é muito isso mesmo. A empresa, a base da empresa é o funcionário, né? Precisa estar uma relação muito boa e alinhada entre todo mundo, para não ter erro, né? Pra uma boa comunicação, ter um meio de comunicação rápido, né? Uma resposta rápida, uma emergência, urgente, né? Tem que estar tudo unido, né? Para dar certo, eu acho. Tudo alinhado. A base com o interno, né? Por dentro da casa, tem que estar arrumado para poder conseguir assim, o interno bem feito, né? Ok. O seu microfone, às vezes, a gente não consegue ouvir direito. Agora voltou. Eu liguei a caixinha aqui, estou fazendo um café da manhã. Agora melhorou. Bacana. Eu falei que essa relação que você falou do soft e do outro é muito isso mesmo, você vê na prática, no dia a dia, né? Como é que funciona. E um bom gestor... Tem que lidar com funcionário e cliente. Sim. Eu ouvi uma vez o meu orientador lá no Japão falando que um bom CEO é o dono da empresa, né? O presidente, é o Chief Executive Officer. Um bom CEO é aquele que joga xadrez o tempo todo, né? O que significa jogar xadrez? Não sei se vocês sabem jogar, mas existem várias peças diferentes que fazem funções diferentes dentro de um tablado. E ele falou que um bom gestor é aquele que consegue pegar a peça certa, ou seja, a pessoa certa, com funções certas e colocar no momento certo para fazer aquele trabalho acontecer. Então, o gestor é nada. Eu não digo o gestor de RH, viu? É o CEO mesmo da empresa. Não é o cara que faz o RH, mas é o CEO. Por quê? Porque esse cara que é o dono da empresa, é o comandante da empresa, ele precisa conhecer as pessoas, né? O que cada um tem de força, o que cada um tem de fraqueza, e mover essa peça no momento certo, na hora certa, para fazer aquela coisa certa, que ele sabe fazer muito bem, que essa pessoa sabe fazer muito bem. E esse é o exercício que o CEO precisa fazer o tempo todo. Ele tem que ficar pensando, pô, o que aquele cara consegue fazer de melhor? O que aquela outra pessoa consegue fazer de melhor? E o que eu estou precisando hoje montar a minha equipe para fazer com que essa equipe consiga dar coerência ao serviço que eu estou prestando. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, já que a Sara falou que muita gente já vem furioso, né? Para o atendimento, eu vou pegar esse exemplo aqui para tentar demonstrar. Né? Vamos supor que tem uma pessoa muito boa de relacionamento dentro da empresa. Ou então que a pessoa chega e ela tem paciência e estabilidade emocional para aguentar esse baque que vem de fora, os clientes reclamando. Né? Mas essa pessoa não sabe muito sobre a parte técnica. Essa pessoa é uma pessoa que tem muito bom relacionamento, mas ela não conhece a parte técnica, né, e não sabe como argumentar tecnicamente com a pessoa. Né? Porque, veja bem, o bom seria se existisse em uma só pessoa, tanto essa parte técnica, não é verdade? Por quê? Porque ele vai explicar para a pessoa tecnicamente o que está acontecendo, como é que ela pode resolver o problema, tal, isso, aquilo, e também tivesse muita habilidade humana para poder ter uma estabilidade emocional para não levar aquilo como pessoal, absorver aquilo e responder à altura, de tal forma que essa pessoa fique, pô, aqui é o lugar, achei o lugar que eu vou tratar o meu, não é nem pet, mas é meu filho, minha filha, né? Então, por isso que o povo fica desse jeito. Mas vamos supor que você não tenha essa pessoa ideal para fazer esses dois papéis, você entende? Não tem. Vamos supor que você não tenha.
E aí, mas você tem essas duas pessoas que conseguem fazer o papel de atendimento primeiro e o papel técnico. Como é que a gente faz para essas duas pessoas se conversarem e poder dar a melhor solução para o cliente quando o cliente vem desse jeito, entendeu? Então, esse é o papel do CEO para chegar e falar assim, pô, eu vou montar um esquema para fazer com que, quando o cara vier, essa pessoa vai absorver, a pessoa de relações humanas, que tem bom relacionamento, vai absorver o negócio, vai internalizar, vai tentar anotar tudo que ela consegue anotar dentro da limitação técnica que ela tem, né? E depois ela vai chegar e vai chamar essa pessoa técnica e vai explicar, e essa pessoa técnica vai trazer a solução técnica para essa pessoa. Ó, quando a gente trabalha em equipe, ele dá dessa forma, porque pode ser que uma pessoa não consiga ter essa solução toda para resolver o problema na hora. Mas quando você move a equipe, você move as peças para resolver dessa forma, aí o trabalho fica legal e o cliente sai extremamente satisfeito e ele fala, pô, achei o lugar onde eu tenho a solução do meu problema. Tá? Então, só para vocês verem como é que a gente pode ir administrando isso. E nem sempre a gente consegue ter a lucidez do CEO para analisar dessa forma e falar assim, vou fazer assim. Né? A gente não tem a lucidez, porque lá na hora a gente está com a cabeça cheia, está com a cabeça com várias outros trabalhos para fazer, vários outros problemas para fazer, e a gente fica batendo a cabeça em algo que pode não resolver a questão, sendo que o bom CEO é aquele que consegue rapidamente captar essas mensagens, fazer a reunião de equipe e trazer a solução. Mas já que eu estou falando em equipe, eu queria perguntar uma outra coisa para vocês, né? Por que vocês acham que a gente se reúne numa organização? Por que a gente se reúne numa equipe? Porque tem tudo a ver com o início de uma organização. O que vocês acham? Bom, a gente se reúne numa equipe porque nós não conseguimos alcançar os objetivos sozinhos, dependendo do objetivo da organização. Cada um tem a sua habilidade ali necessária para alcançar esse objetivo. Sozinho a gente não dá conta de fazer tudo. Exatamente, é exatamente isso. A gente se reúne numa organização, a gente cria uma organização, porque sozinho a gente não consegue resolver a complexidade dos problemas que vão acontecendo. Né? Então, a gente precisa unir as equipes, unir as pessoas, as competências e habilidades das pessoas. Né? E é nessa união que começa todo o planejamento. Né? Porque se a gente não tiver o planejamento nessa união de esforços, cada um faz o que bem entende, da forma como ele acha, e nós vamos estar gastando energia à toa, vocês concordam? Né? Porque cada um vai pensar, vou fazer de um jeito, vou fazer do outro, vou fazer assim, vou fazer assim, vou fazer assim, e aí então a gente vai ficar gastando energia, esforço, dinheiro à toa para não satisfazer o nosso cliente. E eu acho que foi o Paulo que falou, na verdade, toda organização existe não como um fim, mas como um meio de satisfazer alguma pessoa ou algum problema. Então, toda organização é um meio que vai satisfazer, que vai servir o cliente final. Né? É esse o nosso objetivo de sempre. Então, se a gente não organizar, se a gente não fizer esse alinhamento entre a parte interna da empresa, olha, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, por esse planejamento, cada um vai fazer do jeito que quer, e aí o negócio não vai dar certo. Eu já vou avisar desde o início que não vai dar certo.
Tá? E aí existem níveis também de planejamento, que quando o nível mais fácil de planejamento é aquele planejamento que eu expliquei na forma de coordenação do trabalho, né? Eu não sei se vocês assistiram a aula, mas deixa eu só compartilhar aqui para vocês minha tela, para vocês verem. Onde é que está a aula? Estratégias. Isso aqui. Eu estou indo e voltando, tá, pessoal? Essa forma aqui de coordenar o trabalho, né? O nível mais fácil, vocês estão vendo a minha tela? Sim. Beleza. O nível mais fácil de organizar é esse ajuste mútuo aqui, quando nós temos um colaborador conversando livremente com outro colaborador, tá? Então, essa é a maneira mais simples de começar a planejar uma organização. Só que o que acontece? Nem sempre uma organização ele é pequenininha desse jeito em que você consegue conversar com o outro e resolver o problema, né? Aqui é quando um está conversando com o outro e você tem um problema e você fala, como é que eu posso resolver esse meu problema? Resolve assim, 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 assim. Mas acontece que se você tiver muitas outras pessoas aqui, você não consegue ficar conversando um a um com todos os outros colaboradores para você tentar planejar, para você falar, olha, você faz isso, você faz aquilo, você faz isso, aquilo, né? Então, não tem como. E aí, então, surge a outra forma de organizar, de planejar através de uma coordenação, através de uma supervisão. Esse supervisor aqui é que fala, olha, eu vou pegar esse grupo de pessoas, vou dar um trabalho para ele, eu vou dar um outro trabalho para ele, e aí eu vou organizar o meu trabalho. Ou seja, esse cara aqui que está em cima, né, esse cara que está na supervisão, ele vai ter o plano total na cabeça dele e vai dividir esses planos aqui nessas outras pessoas que vão executar esse plano, né? Então, por isso que eu falei que o papel do CEO, na hora de ele alocar as pessoas com as habilidades certas na hora certa, o cara precisa ter esse plano total dentro da cabeça dele e ver o que tem de pontos fortes e fracos de cada um deles e fazer com que eles trabalhem em conjunto dentro de uma equipe, né? Só que nem sempre também a gente consegue fazer essa supervisão direta de maneira, como é que eu posso dizer? Dependendo do nível desse operador, ele não quer que o seu chefe fique atrás dele, buzinando na orelha dele, falando, faz isso, faz isso, faz isso, faz aquilo, você está fazendo errado. Não, nem sempre funciona assim. Então, existe esse tipo de organização de trabalho que se chama padronização de inputs. O que são a padronização de inputs? É uma forma de falar, eu vou escolher os melhores. E cada vez mais, pessoal, as empresas estão escolhendo os melhores, né? Nenhuma empresa mais quer trabalhar com pessoas que não são compromissadas, que não entregam resultados. Esses dias atrás eu estava lendo uma reportagem que está falando sobre quais são as habilidades do futuro, como é que vai ser o nosso trabalho no futuro. E nessa matéria eles estavam falando que esqueça títulos e cargos, né? As pessoas querem resultados.
né? Então, cada vez mais, essa questão de, eu sou formado na UFLA, em primeiro lugar, é importante, é importantíssimo, né? Formar bem, mas as pessoas estão deixando esse tipo de cargos e títulos de lado e está perguntando o seguinte: o que você sabe fazer? O que você consegue fazer? Então, as pessoas estão mais interessadas na entrega de resultados do que em cargos. E o que significa isso? Significa que você quer selecionar os melhores. E eu já li várias pessoas de RH falando: se você quer ter um ótimo resultado, tenha os melhores profissionais. Então, e hoje em dia está ficando cada vez mais importante isso. Por quê? Porque se você seleciona bons colaboradores, você tem uma grande possibilidade do resultado dar certo. Então, essa é a questão. Mas nem sempre, se você selecionar bons colaboradores, pode ser que dê o resultado que você espera, porque às vezes pode acontecer algum problema e tal, e pode acontecer desse problema não dar certo, né? Ou então, você fixa o resultado, ou o outputs, que são os resultados, e aí, essas pessoas boas que você contratou, ele não importa o processo que ele vai usar, mas ele vai passar por todo o processo e vai te entregar o resultado. Não interessa como, né? Ele vai fazer com que aconteça o resultado disso e ele vai entregar. O Steve Jobs era bom nisso, né? Não sei se vocês viram os filmes dele, Jobs, tem outros filmes lá. Ele falava: ó, não interessa, você vai ficar aí até você resolver essa questão. Você vai madrugar, você vai varar a noite, mas você vai entregar o resultado para mim. E aí o time se esforça, né? Ele dá o sangue e atinge o resultado que ele quer, né? Então, existe essa forma de organizar, de planejar, né? E também existe uma outra forma de organizar e planejar, que são a padronização do processo, em que você detalha aqui o processo, né, muito detalhado aqui, para fazer o seguinte: qualquer pessoa que entrar dentro desse processo, treinado ou não, vai ser treinado nesses processos. E uma vez que ele entrou nesse processo aqui, se ele seguir a cartilha direitinho do processo que ele está seguindo, ele vai ter o resultado que a gente espera, né? Então, essa é a forma de a gente fazer com que o time trabalhe junto, com que o time consiga ter uma harmonia no seu trabalho, tá? Então, é interessante que, tendo esse tipo de pensamento, né, tendo esse tipo de conceito na cabeça, a gente vai começar já a iniciar o nosso planejamento, porque, como eu falei, né, vocês podem perceber que quando a gente junta as pessoas para resolver um problema que a gente não consegue resolver sozinho, com certeza vai ter muitos pontos de atrito. Então, vocês vão ter que começar a planejar a forma das pessoas trabalharem juntas, e esses 5 modelos são 5 formas de a gente planejar. Agora, existem erros nisso. Por exemplo, você chega e pega um time extremamente capacitado, do jeito que a gente apresentou aqui. O pessoal é muito bom, muito bom. E você faz um planejamento de ficar no pé deles o tempo todo através do processo, esse povo vai embora. Eles vão falar: não, chega, eu não aguento mais o meu chefe, ele não deixa fazer o que eu quero fazer, eu sei qual vai ser o resultado final, eu consigo entregar o resultado, mas o cara fica me cobrando toda hora, todo dia, falando que eu tenho que fazer isso, fazendo aquilo, eu estou fazendo errado, isso, aquilo, eu vou cair fora, né? Então o cara se desanima, porque o processo está errado.
né? Ou então, você tem um time extremamente competente, mas mas você não fala o resultado que você quer, você fala, ó, vê aí o que vai dar. O povo também vai ficar desanimado também, porque fala, pô, eu não sei o que eles estão querendo de mim, né? Então, dependendo da forma como você vai planejar isso, você desmotiva ou motiva muito a sua equipe para trabalhar, tá bom? Então, essa é uma forma de a gente começar a fazer esse planejamento, ter uma ideia, né, de quem são essas pessoas que estão entrando na minha organização, como eles vão, qual é a competência que eles têm e como é que eu vou trabalhar essas competências, tá? E muitas vezes a gente, por causa de uma questão mínima, a gente está errando nesse processo aí, tá bom? Eu já trabalhei muitas vezes, eu já trabalhei quando eu estava trabalhando numa organização de logística, ainda logo que eu saí do meu colégio, e o cara ficava pegando no meu pé, e eu falei para ele, olha, desse jeito você tá mandando em mim, eu não vou conseguir entregar o teu resultado, não. Né? E depois, quando eu conversei com ele, não sei se foi ele ou foi uma outra pessoa que entendeu, e ele me deixou mais tranquilo, mais sossegado para trabalhar, e aí eu fiquei muito mais livre para exercer a criatividade para conseguir entregar o resultado que ele estava querendo. E aí foi uma beleza, porque melhorou bastante, né, a forma de a gente trabalhar. Então, é uma coisa que eu já experimentei na pele como é que funciona isso daí. Tá bom? Então, dito isso, essa introdução, eu vou fazer o planejamento dessa disciplina aqui, né? E eu vou mostrar para vocês como é que vai ser, né? Nós temos aqui o plano de ensino, tá? Então, eu vou estar falando ontem, né, que foi o início, eu falei sobre os níveis organizacionais, habilidades e forma de coordenação do trabalho, que eu acabei de explicar agora, esse último ponto aqui, né, e a gente vai aprender também essas 4 funções básicas da administração, que independe do nível da organização, tá? Planejar, organizar, dirigir e controlar. Essa é o fundamento da organização. Então, vocês que querem ter uma empresa, ou vocês que querem fazer a gestão das pessoas, essas 4 funções básicas, planejar, que a gente vai ver o que é, né? Você vai planejar, olha, eu quero resultado tal, eu quero atingir tal meta, eu quero atingir tal nível. A gente precisa planejar, a gente precisa organizar para isso acontecer, né? Não adianta a gente só planejar, né, e já sair executando. Não. A gente precisa organizar para isso acontecer. O que eu preciso? Eu preciso montar o processo, eu preciso montar a equipe, eu preciso ter materiais, eu preciso ter conhecimento, né? Preciso planejar, organizar, dirigir quando a gente vai executar de fato, né? E a pessoa precisa falar, olha, vamos fazer assim, você faz isso, você faz aquilo, e controlar, que é controlar aquilo que está sendo feito. Tá? Então, essas 4 funções básicas, ele é o nosso ponto de partida básico para tudo. Tá? E em cima disso, nós vamos fazer a estratégia empresarial, que é a parte mais alta da organização, tá? Que é essa parte aqui, ó, isso, que é o nível estratégico, que é a alta administração, né? Com esses 4 funções básicas da administração, a gente vai poder tanto aplicar ele na parte estratégica, na parte tática,
quanto na parte operacional. É isso que nós vamos estar fazendo, tá? Então, no nível estratégico, nós vamos ver várias ferramentas de como fazer esse planejamento estratégico, que é a parte mais alta da organização. Nós vamos ver também como é que a gente faz o planejamento tático, né? Porque, na verdade, as empresas, quando elas vão crescendo, elas vão se dividindo em... antes, o dono da empresa fazia tudo. Ele fazia as compras, ele fazia as contas a pagar, ele fazia relacionamento com o cliente, ele fazia inovação em produtos, ele fazia tudo. Mas agora, quando a empresa vai crescendo, ele não consegue fazer tudo, porque senão ele vai ficar só apagando incêndio aqui embaixo e não vai dar conta de fazer a empresa funcionar. Então, ele vai dividindo, ó, você vai cuidar da parte de custos, a parte financeira, né? Toda a parte de dinheiro é você que vai lidar. Você vai lidar com a parte de pedidos, você vai lidar com a parte da apresentação física, e aí ele vai quebrando esses vários níveis aqui e vai colocando um supervisor em cada uma delas, um coordenador, que são os gerentes. E esses gerentes, por sua vez, vai ter mais pessoas aqui embaixo que vai executar o trabalho, né? Esse gerente também não vai poder ficar, entre aspas, né, perdendo tempo por causa da habilidade dele de ficar fazendo o trabalho. Então, ele vai contratar, vai selecionar as pessoas para executar o trabalho operacional em cada nível. E é assim que é organizado uma empresa. Alguém pode perguntar, por que aqui, nesse topo da pirâmide aqui, é um topo mais estreito, né? É simplesmente por causa do número, né? Não se tem tantas pessoas que conseguem exercer os cargos maiores da empresa, né? Então, a pirâmide vai ficando dessa forma, porque o número de cargos aqui vai diminuindo à medida que se coloca aqui, à medida que se sobe na organização. Tem algumas outras pessoas que, na verdade, inverte essa pirâmide aqui, fazendo essa pirâmide ficar de ponta cabeça. Por que eles fazem isso? Porque eles dão maior importância aqui para essa parte operacional. Essa base da pirâmide aqui, que a gente chama de operacional, do jeito que está aqui, pode parecer que é o menos importante da empresa, né? Esse pessoal operacional aí, esse chão de fábrica, né? Só que tem gente que fala que não é assim que acontece, né? Eles invertem essa pirâmide, falando que a parte operacional é a parte mais importante da organização, né? E eu acredito nisso, tá? Que essa parte operacional, porque são as pessoas que vão lidar diretamente com a produção. São os vendedores que vão estar diretamente atendendo os clientes. São os recepcionistas que vão estar atendendo diretamente com o cliente. São eles que vão fazer a coisa acontecer. Então, tem gente que inverte essa pirâmide, falando que o nível tático e estratégico, eles dão suporte a essa parte operacional, tá? Então, tem gente que pensa dessa forma. E aí, então, nós vamos ver o planejamento tático também, as diferenças dos níveis funcionais, né? Nós vamos ver uma ferramenta muito importante chamada 5W2H, que é uma ferramenta muito simples, mas muito funcional da empresa. E aí nós vamos estudar esse livro aqui, O Verdadeiro Poder, que já está também colocado aqui no campus virtual, tá? Tá aqui, ó, livro básico para aprendizado, e o livro aqui, O Verdadeiro Poder, tá bom? Então, vocês podem fazer o download dele e nós vamos estar trabalhando nesse livro, O Verdadeiro Poder. Aí nós vamos entrar
realmente na parte operacional, né? Foco na gestão, fatores que garantem resultados, métodos, sistema de gestão, desempenho, análise de sistemas, como conduzir a análise. Na verdade, o Falcone, ele fala que nós temos que ter muita capacidade de fazer análise, que é a, a dissecação do problema e a sua posterior síntese. Tá? Então, a gente tem um problema complexo. Como é que a gente pode resolver esse problema complexo? Através da análise desse problema, separando esse problema, né, e analisando cada um desses pedaços do problema. E como é que a gente pode trazer uma solução depois dessa análise, a síntese desse problema, né? Então, ele é muito baseado na resolução de problemas, né? No aprendizado através da resolução de problemas. Tá? Então, eu gosto muito da forma de ele trabalhar, eu aplico muito nas empresas e também nas turmas das aulas, né? Então, nós vamos estar aprendendo como fazer essas análises, como envolver as pessoas na análise e como conduzir melhor a organização, tá? E aí a gente vai ter a semana da prova final, do trabalho final, e a prova sub, e aí nós terminamos a disciplina. Alguma pergunta até aqui? Não, tá tudo certo. Maravilha. Tranquilo, professor, tranquilo. Beleza. Conteúdo interessante aí da matéria. Deve atender bastante as minhas expectativas aí. Opa, isso aí. Maravilha, então. Em termos de lives, eu vou fazer essas 4 lives aqui hoje. No dia 17/9, eu vou explicar já o trabalho final, tá? E aí vai ser legal, porque se vocês quiserem fazer o trabalho final baseado em alguma ideia que vocês já tenham e vocês já estejam executando, vocês podem fazer, a gente pode fazer o planejamento em cima dessa ideia que vocês já podem ter. E aí eu vou explicar para que já no mês que vem, eu já explicando isso, a gente já pode ir pensando já todos os 3 meses aqui que restam, em cima da explicação do trabalho final, e vocês já vão pensando como poderiam fazer o trabalho final, tá? Escolham também os grupos, entrem nos grupos aqui. Deixa eu ver, será que eu dividi? Não, acho que foi para empreendedorismo. Ah, Foi tá. não. Tá, então eu vou colocar aqui os grupos para vocês dividirem, para entrar. Estava esquecendo, deixa eu até marcar aqui. Eu não estou entendendo direito. Desculpa. É o Cláudio, né? Cláudio, eu não estou entendendo o que você está falando. Oi, professor, agora vem perto da caixinha, desculpa. O grupo vai ser composto de quantas pessoas, professor? 4 pessoas. Se quiser pôr esse pessoal que estava online aí já em um grupo, por mim, seria legal ter eles como pessoal de grupo aí. Pode ser, às vezes vocês querem escolher outras pessoas, eu não sei, né? Às vezes. Por mim, tanto faz, estou sozinho na matéria. Tanto faz, tanto fez. Qualquer grupo tá bom. Mas, Tá, gostei do pessoal aí, estão bem animados Por aí. mim, tudo bem também. beleza, beleza. Às vezes eu vou deixar lá e depois vocês escolham lá, tá bom? Vocês podem escolher. Vou deixar bem livre para vocês. Beleza, então, professor. Tranquilo. E para quem não está fazendo outras disciplinas, por favor, contacte comigo aqui através do chat, que está aqui em cima aqui, tá? Então, vocês falem comigo aqui no chat, porque, como eu falei das outras vezes, eu estou com 120 pessoas, alunos, esse semestre aqui. Mais alguns que estão fazendo, menos algumas pessoas que estão fazendo uma disciplina,
e outra ao mesmo tempo, mas eu preciso atender todos eles, todos vocês. Então, me falem aqui, né, que eu respondo cada uma dessas pessoas aqui. Todos os dias eu estou entrando, eu estou respondendo, tá? Então, me falem qual é a disciplina que você está fazendo, qual é a atividade que você está fazendo, porque senão eu preciso ficar procurando qual disciplina que a pessoa está, qual é a atividade que a pessoa está falando, e eu não vou conseguir descobrir isso. Então, quando for escrever no chat, por favor, diga a disciplina e a atividade que você estiver em dúvidas. E outra coisa, para quem eu vou deixar as atividades sempre com 7 dias de prazo para vocês fazerem, mais 7 dias, ou seja, 2 semanas de entrega, para entrega. Então, vocês têm 2 semanas para fazer e vocês podem fazer tranquilamente, tá? Depois disso, não será mais possível entregar a referida tarefa. Por que que eu estou fazendo isso? Porque nos semestres passados, muitos não entregavam nenhuma das tarefas e chegavam no final e falavam: professor, eu quero entregar a tarefa, eu preciso entregar a tarefa, senão eu vou ser jubilado, esse é meu último semestre, a última disciplina. Eu falei: cara, como é que você deixa acontecer isso? Né? Você não fez nada o semestre inteiro e quer tentar resolver em uma semana? Né? Então, eu não vou mais abrir esse tipo de exceção, porque senão as pessoas que estão entregando dentro do prazo, fazendo todo certinho, eu vou ser injusto com essas pessoas. Então, se você tiver qualquer problema dentro desses 14 dias, me avise dentro dos 14 dias que eu vou dar mais alguns dias de prazo para vocês entregarem. Se vocês não me avisarem, se eu não ficar sabendo e vocês não me contactarem, simplesmente a atividade se fecha e você já não tem mais os pontos necessários naquela atividade. Agora é só a próxima. Beleza? Eu acho que com isso eu consigo fazer direitinho todas as resoluções que estão dentro desse documento aqui, resolução número 101 do CEP, que explica direitinho quais são todas as obrigações, deveres e todos os direitos que nós temos enquanto nós estamos nesse período de pandemia estudando online. Outra coisa, eu acho que eu não coloquei aqui, essa resolução. Eu vou deixar essa resolução também anexado aqui, para que vocês saibam quais são os direitos e deveres que nós temos, tá? Com isso, eu tenho certeza que eu estou com este prazo aqui, eu tenho certeza que eu já vou cumprir todas as determinações dessa resolução. Ok? E eu também gostaria que vocês participassem, né, o máximo de lives possível, porque aqui vocês tiram dúvidas comigo, ao vivo, né? Na verdade, o bom seria se a gente fizesse live todos os dias das aulas. Mas, como muita gente não tem condições, né, de participar, porque, sei lá, ou não tem internet, ou não consegue estar lá na hora, então eu coloquei aqui pelo menos participem de 2 lives para tirarem suas dúvidas. O melhor é participar de todas, tá? Então, eu falei já, né, dessa parte estratégica, da parte tática, da parte operacional. Vocês têm alguma dúvida? Vocês assistiram o vídeo? Tem alguma dúvida que eu falei sobre isso aqui na videoaula? Não, eu fiquei com uma dúvida no réu.
Certo. Tem que procurar na mesma empresa as 3 habilidades? Não, não precisa ser na mesma empresa, não. Pode ser em empresas diferentes em que você achou assim, achei essas habilidades e essas competências aqui muito legal numa empresa X, Coca-Cola, por exemplo. Né? Na outra empresa eu achei essa outra habilidade e competências no cargo tático na Ambev. E na outra eu achei legal essas habilidades e competências operacionais na firma, sei lá, Matos Calçados. Né? Nubank, né? É. Tem Nubank problema não. também. Bom, né? Só quero que vocês entendam a diferença entre as habilidades necessárias em cada nível da organização. Ok? Tá certo, ok. Maravilha. Professor, eu só Oi, queria ver com relação às datas, certo? porque parece que esse do réu 1 mesmo já estava para a data de semana passada, e o do réu 2 estava para a data de ontem. E aí parece que fecha o fórum, pelo menos do réu 2. É mesmo? Deixa eu. Ah, tá. No réu 2. Olha lá, ó, quer ver? Tem no tópico, no primeiro tópico, tem a data do réu 2, que aí parece que vai até dia 26, sendo que a atividade está marcada para ontem, dia 20. Olha Ah, lá, não. 26. E aí, se você entra no tópico lá para postar no fórum, tá Aham. marcado que a data limite foi ontem. Ah, tá. Eu acho que eu devo ter mudado isso. Só um minuto aqui. Isso aí, essa daí. É. Eu vi isso aqui. Eu vi que alguém colocou, postou. E eu não consegui nem dar nota, por isso que eu já mudei, ó, tá do dia ontem, né, que começou a aula, ontem, vai até o dia 2 de setembro, tá? A disponibilidade. E as avaliações, eu coloquei do dia 18 porque acho que tinha gente que já me respondeu antes mesmo de ontem, então eu já deixei para o dia 18 de agosto até o dia 2 de setembro também. Ah, tá certo. É só dar uma olhada mesmo nessa parte das datas, porque, né, foi dito que tem uns 14 dias para entrega, né? Então, Perfeito. O réu 1 só tá para com a data do conferir. dia 13. Sim, Isso, porque foi semana passada, né? é. Sim, mas aí você tá conseguindo dar nota? Deixa eu ver aqui. É, porque aí no caso, o réu 1 iria até o dia. Até a próxima semana. Até dia 27. Até dia 27. Isso, Ontem deu uma semana, 27 semana que vem, sexta-feira, 2. Sim, e aí isso. tinha a data limite do dia 13, né? Como foi dito aí. Deixa eu ver aqui. Vinte de agosto. Ah, não, é mesmo. Esse aqui é o réu 2, desculpa. Esse é o. Tá. Esse é o réu 2 aqui. Eu vou no réu 1 agora para ver qual a data que eu coloquei. Réu 1. Aqui. Muita gente já escreveu e eu já tô dando feedback para vocês, tá? É do dia 13 até o dia 26. Ou seja, na semana passada, sexta-feira passada, até quinta-feira daqui a 15 dias, né? Então, dia 13 até o dia 26, tá bom? Tá certo. Tá bom. E também aqui nas avaliações eu devo ter colocado a mesma coisa, dia 13 até o dia 26. Beleza? Ok.
essas coisas são coisas que eu preciso prestar muita atenção, porque são 4 disciplinas, então eu mudo uma coisa, mudo outra na outra, e eu vou fazendo isso. Então, eu vou colocar aqui, já estou colocando algumas observações que eu preciso montar o grupo e colocar a resolução. Outra coisa, eu vou. Algumas aulas eu vou usar alguns vídeos já que já existem, que eu acho que os caras explicam muito bem. Eu não preciso fazer de novo, mas algumas outras eu mesmo vou entrar com o vídeo, vou fazer o vídeo de novo e vou deixar disponibilizado. Tá? Então, esse professor Marcos Ferrari aqui, eu assisti aos vídeos dele, o cara é bem descolado, eu acho que conversa a nossa linguagem, e ele também é professor de concurso público. Então, nessas primeiras partes, que são as partes mais básicas, eu aproveitei os vídeos dele, né, e estou colocando aqui. E também vou tentar pegar o máximo possível também de casos reais, e colocar os casos reais aqui para a gente analisar. Então, só para vocês verem aqui, né, a Magazine Luiza, que é a sensação aí do momento das bolsas, né, ele teve essa valorização estrondosa das ações deles, né? Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui na Bolsa de Valores. A Magazine Luiza teve uma valorização espetacular das suas ações, e a gente tenta ver por que aconteceu isso, né? Então, eu tento pegar um caso simples da Magazine Luiza, e eu tento verificar essa aula, né, sobre organização de uma empresa, e eu coloco aqui por que isso pode ter acontecido. Tá? Então, eu vou tentar pegar os casos reais aí que acontecem na vida real, para tentar trazer para vocês. Tá? Quando a gente vê aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui o Magazine Luiza aqui, se a gente for ver, né, Magalu, ativo vencido, peraí. Cadê o diário? Só um minuto. Quando a gente pega a valorização da Magazine Luiza, né? Olha aqui, ao longo do tempo, em 2015, 5 anos atrás, né? Ela valia alguns centavos de reais por ação, né? Ou seja, não faz nem muito tempo atrás, né? No finalzinho aqui de 2015, vocês podem ver, está valendo alguns centavos de ações, né? O valor dela, né? Incrível, né? A valorização, não é? É incrível. Professor, pode trazer em aula para nós, se você que deve mexer com o mercado de ações também, quiser trazer uns códigos, umas empresas aí para a gente estar buscando, mesmo que não faça parte da matéria, mas quiser ser extra classe aí também, isso é bom. Se tiver umas orientações aí, eu agradeço. Eu já ganhei dinheiro e perdi muito também. Professor, você mexe com o mercado de criptos, moedas também? Não, cara, isso aí eu não estou mexendo ainda não. Essa parte ainda Eu tô tá dando uma mexendo. estudada também para entrar no Ethereum, Bitcoin, Dogecoin, essas coisas aí. Meu amigo tá ganhando bastante dinheiro aqui. Um amigo aqui de Águas da Prata, que mexe com destaque, tá me fazendo na minha cabeça para entrar. Exatamente. Comprei um curso agora de mercado de investimentos, né? Que ensina de tudo, um pouco de criptomoedas também.
tem um PDF, depois se você quiser me passar seu WhatsApp, eu te encaminho. Ah, beleza. Divulgar aí para Maravilha. o conhecido também, paguei R$ 100, mas estou com o PDF agora, pelo menos, para mandar para a turma. Tá bom. Isso é bom, isso é bom. Né? Então, olha só que interessante, Bom, né? tá, vamos manter aí. Tá? Olha isso, de 0,1, quanto que tá hoje o atual dele? Cripto, Não, do Magalu. Magalu, hoje está Ou tá 18,86. de- ah, Ele deu Tem uma esse perfil do estabilizada Magalu aqui. também? Desculpa, Cláudio, não estou te ouvindo. Você entrou, chegou a entrar esse Magalu, professor? Entrei e já saí já. Mas deu para ganhar alguma coisa? Deu para ganhar um pouquinho. Deu, Deu para ganhar um deu, né? pouquinho. Tá bom. Eu comecei a fazer day trade, aí o bicho azedou. Eu não vou. Cara, a gente não tem tempo para ficar acompanhando, aí você já viu como é que é. Mas olha só, né? Que interessante. Uma empresa que estava aqui em 2016 na faixa de 9 centavos, se bem que, na verdade, o que, que acontece? As ações da Magalu, elas subiram tantas, ficou na faixa de R$ 100, que eles fizeram o split da ação. O que, que significa o split da ação? Ela dividiu as ações em quatro, e aí cada ação acabou valendo R$ 25, mais ou menos, né? Então, foi aí por isso que hoje está a 18, mas na verdade, se não tivesse split, você pode multiplicar por 4 esse valor aqui, e aí isso seria o preço da ação hoje. Mas não é isso que eu estou querendo mostrar aqui, né? Não vou ficar falando de mercados de capitais aqui. Eu estou querendo mostrar para vocês o quanto é que esse tipo de ação planejada e estratégica que essa empresa teve, fez com que uma empresa de varejo físico, saísse de uma posição em que cada as ações delas valiam centavos e essa ação hoje vale quase infinitamente mais aquilo que valia antes. Ou seja, se a gente for pegar aqui desde o início, ele valorizou, vocês estão vendo aqui, 17.000% das ações. Então, quem comprou ela aqui a R$ 2, mesmo que a gente fale aqui, R$ 2, valorizou nada menos que 900%, né, das ações. Por quê? Porque ele conseguiu antever essas situações todas agora desse ambiente online, dessas transformações digitais que estão acontecendo, né? Eles conseguiram prever essas condições todas e se anteciparam a essas questões. E aí vocês vejam aqui, né, os próprios números já falam como é que o mercado está valorizando uma empresa dessas que consegue ter esse tipo de visão antes das coisas acontecerem. Beleza? Então, eu sempre tento trazer aí alguma coisa bem atual para que vocês consigam estar se debruçando. Eu vou tentar sempre estar linkando a parte teórica com a parte prática, com essas questões que estão acontecendo agora, tá? E outra coisa que eu queria falar, né? Não significa que se uma empresa é grande, se uma empresa é pequena, ele é mais ou menos estruturado. A empresa ela pode se estruturar tanto como sendo uma empresa pequena, como também uma empresa grande. É claro que uma empresa grande ela precisa se estruturar muito mais. Mas independente do porte da empresa, ela precisa de ter esse planejamento, né? E através dessa disciplina a gente vai estar aprendendo o básico desse planejamento, e principalmente quando a gente entrar na parte do livro
do Vicente Falcone, a gente vai começar a estudar como fazer cada uma dessas partes aí acontecer, tá bom? Então, esse é um overview geral da disciplina. Cada semana eu vou estar passando uma partezinha, cada semana vai ter uma atividadezinha pequena, e aí eu fico à disposição se precisar de mais alguma live. Ó, não estou entendendo isso, não estou entendendo aquilo, vocês podem me pedir que eu vou poder, que eu monto eu tento encaixar uma live no meio dessas daqui que a gente já está planejado, e a gente se encontra para conversar, tá bom? Alguma dúvida? Tá Ok. certo, sem Tranquilo, dúvidas por enquanto. Interessante. Mara- Maravilha, então. Então, eu fico à disposição. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, vocês podem falar via chat. E eu não vou deixar o meu WhatsApp disponível para vocês, porque senão, meu Deus, eu tenho que ficar. Mas se vocês quiserem, vocês me peçam no chat que eu mando individualmente no privado, e aí, se vocês quiserem mais informações, eu passo para vocês, tá bom? Tá ok. Então tá bom. Tá certo. Então, Tá, maravilha. Obrigada. muito obrigado, professor. Até mais. Obrigado, viu? Bom sábado, bom domingo, bom descanso aí para vocês. Tá, O para senhor vocês também. também. Tchau. Obrigado. Falou, tchau.